Você sabia que existe uma diferença entre a quantidade de livros na Bíblia? Para diferentes denominações cristãs, os protestantes reconhecem apenas 66 livros como parte das Escrituras Sagradas, enquanto os católicos aceitam 73. Além disso, existem alguns escritos religiosos que o Vaticano preferiria que fossem esquecidos. Esses textos são conhecidos como os livros apócrifos da Bíblia. A razão para isso é que essas histórias são essencialmente o oposto do que nos foi ensinado ao longo dos séculos. Se Jesus fosse retratado como temperalmente egoísta e com aversão às mulheres, é improvável que milhões de pessoas tivessem levado a sério em seu ensinamento. Sim, exatamente dessa forma, os salvadores são descritos no Evangelho de Tomé. Por outro lado, o Evangelho de Barnabé apresenta uma perspectiva diferente, afirmando que Jesus era simplesmente um ser humano mortal e não o Filho de Deus. De acordo com esse texto, durante a última ceia, ele supostamente pulou pela janela para escapar e Judas Iscariotes foi crucificado em seu lugar. É um modelo bastante sombrio em comparação com uma narrativa tradicional. Quando examinamos textos que remontam aos tempos do Antigo Testamento e até mesmo os apócrifos mais bizarros, e parece que há uma diversidade notável de interpretações do que é considerado sagrado. Alguns desses textos sugerem que os anjos eram seres feitos de carne e sangue, que ocorreram os primeiros voos espaciais antes da nossa era, e até mesmo que Deus é, na verdade, uma criatura de outro mundo. No entanto, a questão que permanece é porque, apesar dessas revelações incríveis, o livro apócrifo de Enoque ainda é considerado verdadeiro por alguns, enquanto o Vaticano o rótulo como absurdo total. Talvez seja porque o livro de Enoque contenha informações valiosas que são inconvenientes para a igreja moderna. Em 1946, pastores adolescentes na Palestina descobriram potes de barros contendo antigos manuscritos em uma caverna remota. E entre esses manuscritos estava o livro original de Enoque. Enoque não é um personagem desconhecido na Bíblia. O texto sagrado dedica 5 versículos a ele, dos quais os leitores descobrem que era um homem comum e justo, descendente de Adão e Eva, através de seu filho Sete. Enoque supostamente viveu no 3º milênio a.C. e passou apenas 65 anos na Terra. No entanto, de acordo com o livro de Gênesis, ele passou mais de 300 anos, como é dito, caminhando com Deus. Teólogos ainda debatem o significado exato dessa frase. Recentemente, estudiosos da Bíblia apresentaram uma teoria intrigante, mas falaremos sobre ela mais adiante. Outras antigas fontes também mencionam que Enoque não era um homem comum durante sua vida na Terra. Uma das antigas crônicas egípcias, chamada de Kitab al-Magal, afirma que Enoque esteve envolvido na construção das grandes pirâmides. Além disso, seu nome está registrado no chamado Prisma Wed Bludel, um antigo artefato sumério que lista os nomes dos grandes líderes da época. É possível que tenha sido por meio de tais conexões que Enoque adquiriu conhecimentos que a Bíblia menciona apenas de forma breve. Samyaza ordenou que os humanos fossem informados de todo o seu conhecimento secreto, abrangendo a astronomia, a magia metalúrgica e a medicina. No entanto, essas ciências recém-adquiridas resultam apenas em um aumento da injustiça. Aqueles que dominaram esse novo conhecimento rapidamente começaram a oprimir os outros. Além disso, os Nephilim, que eram anjos caídos, tornaram-se uma fonte de pecado. Cada um deles seduziu uma mulher terrestre e dessas uniões nasceram crianças gigantes. À medida que o número de gigantes crescia, os recursos da terra se tornaram insuficientes para alimentá-los e eles logo se transformaram em tiranos, oprimindo as pessoas e, em alguns casos, até praticando canibalismo. Segundo a versão de Enoque dos eventos, Deus teve que recorrer a um dilúvio mundial para se livrar desses gigantes e restaurar
a harmonia na Terra. Curiosamente, décadas atrás, essa história era considerada bastante verídica. Algumas linhas da antiga Sagrada Escritura até são citadas na Epístola Canônica de Judas. Além disso, representantes da Igreja Ortodoxa Etíope também a reconhecem. A Igreja ainda não reconhece o livro de Enoque como parte integrante da Bíblia, e o Vaticano teve dificuldades em aceitar a ideia de que esse pecado foi trazido à Terra por criaturas divinas. Tradicionalmente, no cristianismo, apenas os seres humanos são considerados a fonte do pecado. Muitos membros de clero não tinham a visão favorável do livro de Enoque, e essa antipatia se tornou evidente em 1988. Naquela época, o pesquisador britânico Henry Heyman publicou uma extensa investigação, na qual argumentava que o antigo texto não foi escrito pelo próprio Enoque, mas sim por uma dúzia de autores desconhecidos que não tinham ligações religiosas. Essa polêmica contribuiu para a relutância do Vaticano em aceitar o livro de Enoque como parte da Bíblia. E então, tripulantes, o que acharam do vídeo? Desde já lhe convido a deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais!